Dando continuidade, então, no capítulo 2 do livro 4, já os finais, né, do livro dos Espíritos, vamos aí com a questão das penas temporais, certo? Lembrando que já falamos sobre a vida futura, intuição de penas e gozos futuros, intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros. Agora, as penas temporais. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais, e então é exato dizer que depois da morte a alma não tem senão sofrimentos morais? Pergunta de Kardec aos espíritos. Resposta: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. O homem que se crê feliz sobre a terra, porque pôde satisfazer suas paixões, é o que faz menos esforços para se melhorar. Frequentemente, ele espia desde esta vida sua felicidade efêmera, mas a espiará certamente em uma outra existência também toda material. Referente a esse assunto, lógico que vemos na vida aqui irmãos nossos que, mesmo cometendo os equívocos da vida, ainda aparentam ter uma vida de felicidade, de tranquilidade, não enxergam ainda o que estão fazendo, que estão plantando na verdade, mas sabemos que nada fica impune perante a lei divina, a lei de justiça, certo? Então, ele espia as suas faltas materialmente. Se ele não espia naquela vida que aparentemente parece que ele não está vivendo feliz ali, mas há uma certa aflição, há ainda um certo sofrimento ainda, mas que aparentemente ele demonstra essa tranquilidade ainda, ele espiará de forma mais sofrida numa próxima existência. Lembrando que também tem os sofrimentos morais, que sem o corpo, obviamente, ele é mais pungente, ele é mais agudo. Já estudamos isso anteriormente. Certo? Então, qual que é a diferença? A diferença é essa. Quando o espírito ele tem uma consciência, pelo menos momentânea aqui, ele consegue ainda agir de maneira diferente, em poder minimizar esses tipos de dores. Mas uma boa parte ainda não consegue, se entregam ainda e vivem essa vida, mas que expiará em uma outra existência, com certeza. Certo? As vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? Não, já o dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos, no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas em uma outra existência, porque jamais a infração às leis de Deus e, sobretudo, à lei de justiça fica impune. E se não é nesta vida, será necessariamente em uma outra, e por isso aquele que é justo aos vossos olhos frequentemente está marcado pelo seu passado. É o que eu acabei de dizer agora. É uma questão de percepção. Às vezes nós olhamos o outro, mas o outro é feliz, né? Ele é feliz, ele faz o que faz e é feliz. E quando morre ainda, muitos falam ainda, né? Pô, agora morreu, agora acabou, né? Fez o que fez, morreu. Não, mas nós sabemos hoje que a morte é só mudança de estado, né? A vida continua, o espírito é imortal, como tudo que fez e tudo que vai receber também, certo? Então, tem as condições de espíritos nesse sentido, esses espíritos que criam esses débitos, nós mesmos, em algum momento, né, também, espiamos esse passado. Se não fazemos agora, fazemos
em um outro momento, mas que teremos que resgatar, expiar os erros, com certeza. Mas também tem aqueles espíritos que conseguem avançar nesse meio tempo, né? Conseguem entender, enxergar e mudar e fazer o que é certo. Então, às vezes, tem espíritos que têm a oportunidade de reencarnar em mundos melhores, certo? Menos material que a Terra, certo? Então, isso aí, é lógico que é o merecimento, é a condição. Estamos caminhando para isso. Alguns um pouco mais rápido, outros nem tanto, ainda se entregando ainda às suas más inclinações e perpetuando ali a dor e o sofrimento. Mas esses espíritos, não chegando nessa condição, não quer dizer que todos vão para mundos melhores. Tem espíritos que ainda reencarnam aqui ainda na Terra. Espíritos que já atingiram essa condição, mas preferem encarnar aqui. Mas essa reencarnação, ela tem conotação de missão, porque eles já atingiram uma certa situação, uma posição, um esclarecimento, certo? Então, eles reencarnam aqui para quê? Para contribuir com a evolução da humanidade, de todos os seus irmãos. Um exemplo disso aí é o governador de Nosso Lar, quando no filme, né, até no livro também fala, ele mesmo diz, né, que ele poderia ir para outro lugar, mas ele prefere ficar nesse mundo, ele acha lindo a Terra, ele quer auxiliar os irmãos. Então, é questão de missão. Ele vai continuar sim a sua evolução, o seu progresso, agora dessa maneira também, certo? Então, é um entendimento que fazemos disso. Mas também tem aqueles que às vezes são a maioria, né? Dizem, eu não faço nem o bem, nem o mal, né? Eu fico ali, meio termo. E já sabemos que isso não é positivo. Nós fomos criados para evoluir, para progredir como espíritos. Então, quando nós optamos nessa situação de inércia, com certeza nós estamos agravando a nossa situação, porque teremos que repetir novamente a existência, a reencarnação, da mesma natureza. Então, o que acontece? Às vezes vai ser com mais dor, com mais sofrimento, devido à inércia dessa vida atual, no caso. Tá bom? Tem espíritos que não demoram em compreender isso após a morte da vida? Sim, tem uns que persistem no mal ainda, que ainda consiste, mas ao seu turno ele vai compreender que é necessário. A reencarnação é expiar os seus débitos. Aí sim, ele retorna para continuar a sua evolução. Tá bom? Expiação e arrependimento. O arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas ele pode também ter lugar no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. Essa aí é uma outra situação de visão, certo? Nós vivemos hoje num mundo de prova e expiação, onde a matéria nos cega, certo? Para as coisas celestes, né? Entrava muito a nossa visão como espírito. Então, o arrependimento, ele acontece sim, na maioria das vezes, na maior parte, no mundo espiritual. Por quê? Porque o espírito, ele é mais sensível, ele não tem mais o corpo material que opaca, que fecha isso. Então, ele sente mais. E nós falamos isso já, ele sente mais a dor. Ele sente mais aquela aflição, aquele sofrimento. Então, leva a rever, a refletir sobre certas ações que acarreta o arrependimento. Certo? Mas isso pode acontecer no mundo material, sim. Aqui. Quando o quê? Quando você já tem um entendimento, já tem uma certa aceitação das leis, então você está aqui, você sabe quando você erra. Cometi um erro, cometi um equívoco. E o que eu vou fazer agora? Então, isso é importante. O entendimento real das coisas. Não simplesmente fantasiosas, igual outrora, não tínhamos essa ideia
como é que é o mecanismo da vida, de várias encarnações, certo? Então, hoje já temos condições de compreender isso e poder se arrepender, certo? É muito interessante essa questão do arrependimento, até porque vai de cada criatura, vai de cada espírito. Voltando ao nosso lar novamente, voltando ao nosso lar, desculpe, quando nós vemos André Luiz, quando ele desencarna, obviamente ele passou por um momento, num umbral lá de sofrimento, de dor. Mas qual que é essa dor? É aquela história de ele ainda conviver com aquela ideia daquela vida que ele vivia na Terra. Com aquelas ideias, com aquilo que ele vivia, aquilo para ele era muito claro, por isso que ele vivia aquilo todo no umbral. Certo? Até chegou um momento que ele cansou de sofrer e se arrependeu intimamente, porque aí saiu sim o chamado, né? O chamado para o pai de ajuda, de pedido de ajuda. Ele não aguenta mais. Aí sim brotou arrependimento. Aí ele foi resgatado, foi levado. Mas qual o tempo que ele passou lá? Então cada um tem a sua condição. Uns um pouco demorado, outros um pouco mais rápido. Tudo depende do que ele entende disso. Como é que o espírito, qual é a ideia do espírito mediante ao universo, ao tudo. Certo? Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua sorte? Há espíritos que não se ocupam com nada útil, estão na expectativa, mas sofrem, nesse caso, proporcionalmente, e como devem ter seu progresso em tudo, esse progresso se manifesta pela dor. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida, o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o que poderia aliviá-los. Quantas pessoas tem de entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? É uma comparação verdadeira nesse sentido. Tem muitas pessoas hoje que não querem. Às vezes até aceitam o que você fala, às vezes até tentam compreender aquilo que você mostra, mas ainda não tem a força ainda, a determinação da mudança, de fazer o que é certo. O Adriano falou uma vez uma coisa, e é verdade mesmo. Assim, tem mais espíritos bons do que maus, na verdade. Assim, maus, que eu digo assim, nessa condição ainda. O que falta é a coragem, a determinação de fazer. E é verdade. Tem muitos espíritos que às vezes até têm uma certa compreensão, mas ainda preferem ainda ficar ali no anonimato. Espíritos encarnados, no caso. E não gosto nem de falar sobre isso às vezes, não gosto nem de comentar sobre isso, para não. Mas ainda sabem ainda. Então, é muito importante. Hoje, já com entendimento, com compreensão, agora temos que pôr a mão na massa. Temos que ir adiante e levar aí o conhecimento de tudo para todos os nossos irmãos. Uma vez que os espíritos veem o mal que resulta para eles de suas imperfeições, como se dá que haja os que agravam sua posição e prolongam seu estado de inferioridade, fazendo o mal como espíritos, desviando os homens do bom caminho? São aqueles cujo arrependimento é tardio, que agem assim. O espírito que se arrepende pode em seguida deixar-se arrastar de novo no caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Esta questão é muito complexa, até porque não basta simplesmente arrepender-se do que fez, temos que expiar e resgatar, obviamente. Mas o conhecimento de causa é muito importante, porque nos traz uma fé sólida, nos traz um entendimento do que é verdadeiro, não do que é fantasioso. E sim, estamos no mundo de prova e expiação, não quer dizer que nós arrependemos, viemos para a prova, estamos ali espiando, fazendo, avançando, demos um passo, mas ainda somos espíritos falíveis, ainda somos seres falíveis. Por isso, orar e vigiar, e por isso o conhecimento sempre, por isso o entendimento, para não poder cair em armadilhas, certo? Temos vários espíritos, para quem vai em reuniões mediúnicas, recebem, já sabem disso, né?
Quantos irmãos nossos aí que apresentam essas características de que vão lá ainda, que trabalham ainda na outra linha ainda, que vem falar para nós ainda, olha, não vou deixar vocês levarem ele, não vou deixar ele sair daqui, ele tem que pagar. Ele tem que me pagar, ele vai ficar comigo, ele vai. É o domínio desses espíritos sobre outros espíritos e até dos encarnados. Mas quem que garante isso? É nós. É cada um de nós. Nosso entendimento, a nossa fé, as nossas ações, os nossos pensamentos. Tudo é questão de afinidade e questão de razão. Tá bom? E nessa questão do arrependimento, da expiação, da dor, tem espíritos que na questão não recebem a prece, a oração. Sempre a prece, sabemos que a prece ela é positiva quando é de coração, quando é do íntimo. Ela sai positiva. Mas a quem chega também depende da condição dele de aceitação. Esses espíritos ainda que se obstinam no mal ainda, a prece nada neles faz naquele momento de dor, naquele momento que ele persiste lá. Um outro exemplo, eu gosto de trazer o nosso lar para o exemplo, porque tem um filme, então é fácil de visualizar isso e de entender isso. Mediante a doutrina espírita, você pega esse Nosso Lar, todas as obras de André Luiz, você faz esse confronto, você vê a veracidade de tudo. E nessa questão do Nosso Lar, que André Luiz, quando ele desencarna, é interessante que ele já desencarna e entra em sofrimento. E passa todo aquele período lá, certo? Então, aí quando ele se arrepende e ele é levado ao Nosso Lar, ele passa um período, né, de recuperação, legal, e depois ele tem uma mensagem, como todos fazem, né, uma mensagem e tal. E lá tem uma prece, a prece lá de uma senhora que ele nem imaginava, mas é uma prece de coração, que daquele momento que chegou para ele. Então, a prece chega, mas depende do momento, porque tem alguns momentos que o espírito não está aberto a isso, então fica ali, mas fica arquivado. No momento certo, é apresentado e recebe aquilo. E ele mudou muito com aquela prece. A visão que ele tinha da pessoa, da outra. Então, é muito interessante. É inválida a prece? Não. Toda prece de coração feita aos nossos irmãos, ele chega. Em algum momento é um bálsamo. E em qualquer momento, em algum momento vai ser. Mas a esses mais destinados ainda, é um pouco tardio ainda essa aceitação, esse recebimento da prece. Ok? Duração das penas futuras. Sobre que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, já sabemos que as penas, certo, não são eternas, sofrimento eterno, inferno eterno, o paraíso dos gozos, também não sabemos que não é bem assim, tá? O sofrimento só dura enquanto é necessário, ao resgate ou à expiação daquele débito, certo? Obviamente, quanto antes se arrepender, menos você sofre e você vai ter a oportunidade de expiar aquela falta. Essa é a concepção. Conforme você teima ainda, é obstinado ainda no mal ainda, você vai sofrer. Então, se você continuar obstinado no mal eternamente, obviamente, a dor é eterna. Mas sabemos que tudo tem um tempo. É a cada um, lógico. Certo? Conhecemos espíritos aí que André ficou ali no umbral, dizem, 8 anos. Mas em reuniões mediúnicas sabemos que tem espíritos que já se apresentou já de séculos, até de milênios. Na época de Jesus ainda, que ainda se obstinam naquela situação. Então, isso é relativo à condição de cada espírito.
Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo como se estivesse vivo? Parece-lhe ainda mais longo. O sono não existe para ele. Não é senão para os espíritos que atingiram um certo grau de depuração que o tempo se eclipsa, por assim dizer, diante do infinito. Tudo isso é um grau de compreensão, é um grau de evolução do espírito, certo? Obviamente, como disse, o sofrimento, ele é, para o espírito, ainda com débito, ainda no mal obstinado, parece que é eterno. Essa é a pior dor, eu acho, assim, acho não, é a pior dor que tem para o espírito sofredor, tem débito. Ele pensar que é eterno. Sabemos que não é eterno, é no tempo correto, mas para o espírito, parece que é eterno, até para nós mesmos aqui, como encarnados. Às vezes passamos por moléstias, por dores, ainda que parece que não acaba nunca, né? Meu Deus do céu, parece que não acaba nunca. Isso ainda aqui no corpo, na matéria. Imagine com o espírito, que é bem mais suscetível. Parece que é eterno, mas sabemos que não. Certo? Porque está em nós, tudo está conosco. Tanto o inferno como o céu. Também nessa condição de duração de penas, nós já sabemos que alguns espíritos, eles escolhem os gêneros de prova, que tem, ó, que posso fazer, aquilo que pode concordar, mas tem muitos que não têm essa condição, certo? Desencarnam em condições deploráveis, não se arrependem do jeito que você consiga enxergar a realidade, a sua realidade naquele momento, o que você pode contribuir para uma nova existência. Então, algumas penas são impostas, mas essas são impostas de forma a ter um tempo para existir dessas penas, para que o espírito ele possa sair dessa condição, possa quebrar um pouco essa condição ainda, entendeu? Aí sim, para ele poder ter um arrependimento melhor e poder enxergar melhor o seu futuro, né? Planejar melhor o seu futuro. Ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne e a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. Como quereis que o seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, não parecem insensatas aos olhos de certas pessoas, senão porque os tomam ao pé da letra. Por isso conduzem à incredulidade. Tem a continuação da resposta. Mas essa questão sempre foi deturpada ao longo do tempo, né? Nunca foi correta a interpretação dela. Jesus disse lá, com todas as palavras, para Nicodemos, não foi? Ele falou, ó, temos que nascer de novo. Temos que retornar aqui. Temos que nascer de novo. Ele não compreendia naquele tempo. Olha que era dos sábios religiosos da época. Certo? Então, se olharmos hoje, tem muitas pessoas, sim, que já compreendem essa questão. Entendem que a ressurreição é a reencarnação. Entendem isso, compreendem. Mas tem muitos ainda que não, que ainda aceitam aquela ressurreição lá de trás, foi colocada lá, que é do corpo do santo, do espírito, da água. Criou várias situações para explicar o que é a ressurreição, mas que é simplesmente a reencarnação. Certo? Hoje, entendemos por quê? Temos condições da compreensão. Estudamos aqui, é racional, já entendemos isso. Isso completa todo o mecanismo, encaixa as peças de tudo que acontece aqui na Terra e no universo. Tá bom? Paraíso, inferno e purgatório. O que se deve entender pelo purgatório? Dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório e que Deus vos faz expiar vossas faltas. É outra questão também do purgatório. O purgatório, entendido pela religião, no caso católico, é aquele limbo, né? Você morre, o corpo morre, aí você fica ali. Se você vai ser julgado se você é bem, se você foi mais bem do que mal, fez mal do que bem, vai decidir se você vai para o paraíso ou se você vai para o inferno. E sabemos, como disse, o paraíso está em nós, como o inferno também. É aquilo que nós fazemos, pensamos, agimos, com tudo, com nossos irmãos, com tudo.
Então, tudo está na mente, está no espírito. O purgatório é a expiação, é agora o que estamos passando aqui. O bem e o mal, cabe a nós escolher fazer. Em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens, ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Isso é bem claro também hoje. Entendemos já. Ele está com todos, mas quem está com ele é quem pratica os ensinamentos que ele trouxe. Quem compreende essa mecânica do amor, essa mecânica do bem. É isso. Esse sim. É com ele. Faz parte do reino. Quem não é ainda não entende ele, não compreende ele. Não é que ele não esteja com nós, é que nós não estamos com ele. Tem muitos que eu converso que não entendem Jesus como o Salvador, como um exemplo, como governador da terra. Não, entende ele. Tem muitos que entendem como Jesus como um ser comum, como um filósofo, como um mago. Verdade, tem pessoas que compreendem assim ainda, não entende os ensinamentos, não buscou esse entendimento, essa compreensão. E tem muitos que falam, enche a boca para falar de Jesus, falar de Deus, mas também ainda não compreende, não entende a essência de suas palavras, dos seus exemplos de sua vida. Ok? O mundo, o planeta Terra, vai ser ainda uma morada de espíritos ainda puros, evoluídos? Com certeza. Mas quando? Sabemos quando a humanidade evoluir também. Quando o povo evoluir, quando nós temos mais pessoas boas do que más, já estamos caminhando para isso. E com certeza a Terra alcançará também, devido à evolução dos seus habitantes. É o que eu tenho para apresentar. Encerramos aqui o Livro dos Espíritos, esse módulo, certo? Foi um prazer passar para vocês aí junto com o Eduardo, para vocês essas informações. Desculpe aí se faltou algo, mas recomeçaremos aí no próximo domingo e com certeza vamos ser sempre um pouco melhores do que fomos outrora. Tá bom, gente? Uma boa noite a todos. Agora eu passo a palavra para o Adriano com o tema disciplina. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Alan, a hora que você estava falando aí de penas eternas, eu estava imaginando... Só um minutinho. Eu estava imaginando aqui... Sexta-feira eu tomei vacina e ontem eu fiquei com dor no corpo, fiquei com febre. Os homens são sempre mais fracos para essas coisas, né? Eu achei que fosse morrer. Na hora que você falou das penas eternas, aqui, da nossa ignorância, a gente acha que nunca vai acabar. Eu fiquei rindo sozinho aqui. Mas vamos lá. No início da missão do Chico Xavier, naquele primeiro encontro que ele teve com Emmanuel, seu espírito, seu mentor espiritual, Emmanuel deu uma orientação básica para o trabalho que ele deveria desempenhar. Aí, naquele diálogo, né, entre Emmanuel e o Chico, Emmanuel perguntou para ele assim: você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Mediunidade com o Evangelho de Jesus? Aí o Chico respondeu, né? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, né? Aí Emmanuel respondeu: você não será desamparado. Mas, para isso, é preciso que você trabalhe.
Estude e se esforce no bem. Aí o Chico perguntou, né? Mas o senhor acha que eu estou em condição de aceitar esse compromisso? Aí Emmanuel respondeu, perfeitamente. Desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Aí o Chico perguntou, então, qual é o primeiro ponto básico? Aí todo mundo conhece esse trecho, né? O primeiro é disciplina. Qual o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Então é o tema do nosso estudo hoje. A gente sabe que Chico Xavier, quando ele desencarnou, ele deixou uma obra literária psicografada de mais de 400 de livros. Então, dá para perceber que essas orientações básicas que Emmanuel deu para ele, parece que ele foi bem sucedido, né? Disciplina, disciplina e disciplina. E a gente percebe também a importância que Emmanuel quis mostrar da disciplina na missão mediúnica do Chico. Hoje, a gente já conhece também a importância dela, da disciplina, em todas as áreas, né, da nossa vida, da vida humana. E eu peço que a gente mantenha, pelo menos agora no início, o olhar da atuação da disciplina somente no campo da educação, gerando aprendizado para alguns objetivos específicos. Quem nunca ouviu falar da disciplina dos quartéis, né, a disciplina militar? O militarismo não seria o mesmo sem a disciplina. Não vamos falar aqui, como eu coloquei, dos pontos fracos, mas vamos analisar o poder da disciplina no quartel, né, nos soldados. A obediência das regras e a hierarquia conseguida na área militar consegue atingir um nível muito grande no controle ali do que se espera do militarismo. Nós também já ouvimos falar da disciplina nas artes marciais, né? Quem gosta de arte marcial? Eles exercitam, se submetem a regras para dominar a mente, dominar o corpo, domínio dos movimentos, e a gente vê na prática, até nos filmes, né, que o que eles conseguem fazer com a disciplina voltada para essas áreas, coisas incríveis. Nós temos também a disciplina dos esportes em geral, né? Vamos usar aqui o futebol no Brasil, que é a paixão, né, do brasileiro, que a disciplina faz com que os integrantes, né, que gostam de jogar futebol nas partidas, né, de acordo com as regras específicas, eles se submetem e até certo ponto, né, junto com outras coisas, têm um prazer de vivenciar aqueles momentos. Vale aqui ressaltar, vale aqui um parênteses, de que, de certa forma, os esportes hoje, os Jogos Olímpicos, eles substituem as guerras. Antigamente a gente tirava a vida, né, de outro povo, de outra nação, de um adversário. Hoje a gente faz isso com os esportes. Ou nós somos derrotados ou nós derrotamos. E aí, de certa forma, o orgulho ainda acaba prevalecendo.
A gente pode lembrar aqui também da disciplina do povo japonês. Quem aqui não conhece, né, a disciplina, aquelas imagens dos japoneses num estádio de futebol, quando termina a partida, eles recolhem toda aquela sujeira, aquele lixo, e isso é aprendido desde criança, desde pequenos, com as famílias nas escolas, né? Tem uma disciplina. O povo japonês é muito mais obediente, educado, disciplinado, né, sobre certos aspectos esperados. A gente tem também a disciplina nas regras de trânsito, que faz com que possamos nos movimentar com segurança e praticidade, conforme a nossa necessidade. A gente tem a disciplina em relação às leis civis, as leis do país. Aqui nós temos nos âmbitos, né, federal, estadual, municipal, nós temos leis que regem a nossa convivência, justamente para que essa convivência fique mais saudável, fique mais adequada para que a gente consiga conviver, né? Falando de leis, na época de Moisés, ele criou, junto com as leis divinas, né, que são os 10 mandamentos que ele recebeu, ele criou outras leis que ele também atribuiu como divinas, mas eram leis dele, justamente para conseguir conter naquela época um povo que era ainda, né, truculento e indisciplinado. Então ele deu um caráter divino a essas leis. E aí, falando nesse contexto de religião, temos também a disciplina criada pelas religiões, né? Nós temos os dogmas, as regras, as hierarquias de todas as religiões criadas porque essas religiões se esforçaram de uma certa forma, de acordo com aquilo que conseguiam, ou também por interesses, né? Que a gente sabe que teve muito, para aproximar as pessoas do Criador, né? Neste aspecto, temos orientações novas com o Espiritismo, né? Depois, se der tempo, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Emmanuel, no livro Justiça Divina, uma mensagem que eu gosto muito, que fala do lugar depois da morte, mas eu vou usar só uma parte dessa mensagem. Emmanuel nos mostra que nós somos todos aprendizes na escola da evolução. Todos. Sob, aqui encarnados, o uniforme da carne. Forçados ao cumprimento de obrigações nos compromissos do plano familiar. Olha só, somos forçados ao cumprimento de certas obrigações nos compromissos do plano familiar, primeiro. Depois, nas responsabilidades da vida pública. Também no campo dos negócios materiais. E na luta pelo próprio sustento. Quer dizer, aqui no mundo, encarnados, nós somos forçados a algumas situações, a alguns deveres. Ou seja, o dever é uma necessidade da educação, que nos obriga a parecer o que ainda não somos. Olha que interessante. Todas as obrigações que a gente não quer fazer, mas a gente faz porque existe uma coisa maior que nos movimenta para fazer. Um exemplo, preciso trabalhar porque eu preciso de salário. Todas essas obrigações nos obrigam a parecer o que ainda não somos, para que depois, com o tempo depois de muito exercício, a gente consiga ser em liberdade aquilo que realmente devemos ser. E a disciplina
que a gente está estudando, nesse contexto do dever, tem uma importância muito grande, pois ainda parecemos o que ainda não somos. Ainda parecemos o que ainda não somos. Se a gente for buscar no dicionário, disciplina significa, então, obediência às regras, obediência aos superiores e a regulamentos. A gente tem facilidade, né, de cumprir regras, de obedecer aos superiores. E também, obediência tem a ver com ordem, com estrutura organizada. Então, dentro de uma estrutura organizada, pessoas disciplinadas trazem ordem ao contexto todo. E a gente pode, então, trazer para esse estudo, do livro do Donizete Pinheiro, Para uma Vida Saudável, ele trata a disciplina como uma das virtudes necessárias para nos transformarmos em espíritos puros. Então, é uma virtude das 45 que ele analisa, que ele estuda, necessárias para nos transformarmos em espíritos puros, consequentemente felizes. E, naturalmente, todo espírito puro é feliz. Alguém discorda? Com certeza não. Ou seja, a disciplina, ela é uma parcela do amor, porque o amor é o conjunto de todas as virtudes. Bom, o Donizete nos diz que uma pessoa disciplinada é aquela capaz de se submeter às leis naturais, às leis divinas. Olha só, não estamos falando mais de leis humanas, de qualquer contexto que a gente viu lá no início. A gente está falando de leis divinas, que são naturais, que são eternas, que são permanentes, imutáveis. São leis que são as mesmas em todos os tempos, em todas as épocas. Então, o disciplinado é aquele que se submete a essas leis naturais e a ordem necessária ao bom andamento de todos os eventos da vida. Então, as leis naturais e a ordem necessária ao bom andamento de todos os eventos da vida. Como? Espontaneamente. Não é forçado. Então, essa é a pessoa disciplinada. Então, essa palavra espontânea a gente também vai usar durante esse nosso estudo. Disciplinado, ele é disciplinado espontaneamente. Quando a gente pensa em espontaneidade, a gente lembra de Emmanuel, quando ele nos fala da importância do dever no livro Coragem. Ele diz assim: aceitemos o combate em nós mesmos, aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Olha só que interessante. Então, o espírito puro, poderíamos dizer assim, acima dele ser disciplinado, ele é espontâneo. Só que a espontaneidade dele é de acordo com as leis naturais, com as leis divinas. Ele ama simplesmente. Ou seja, a disciplina que nós praticamos hoje ainda nos é um dever. Para o espírito puro, não. E na maioria das vezes é um peso para nós, um sofrimento. A gente faz porque não tem outro caminho. Nós esforçamos na prática da disciplina porque a nossa razão já nos ensina que esse é o melhor caminho. Acima de quaisquer regras ou ordem humanas,
de qualquer parte do universo, seja no mundo material ou no mundo espiritual, todos nós, seres humanos, animais, vegetais, minerais e coisas, estamos subordinados a uma organização, a uma estrutura organizada que foi estabelecida por Deus, pelo Criador, pela inteligência suprema do universo. Nesta organização, nesta estrutura organizada, existem leis que têm por objetivo conduzir o espírito à perfeição, nos conduzir à perfeição, portanto, à felicidade, que é o que a gente tanto busca, não é? Mas, para que o espírito realize esse progresso, ele depende de ordem. Ele precisa de ordem. E a gente só consegue ordem se a gente tem disciplina. A Donizete esclarece que a natureza, ou todo esse universo, essa estrutura organizada, estabelecida por Deus, tudo isso tende sempre ao equilíbrio. Ou seja, tudo isso reage automaticamente qualquer infração que nós pratiquemos, que qualquer pessoa pratique. Essa estrutura reage automaticamente e promove medidas que devolvam a harmonia ao sistema todo. Faz parte dessa estrutura organizada. Então, quando nós nos desviamos dessa harmonia, desse equilíbrio, primeiro vem o amor de Deus, que nos ama a todos, nos informar, nos esclarecer, nos orientar de todas as formas possíveis. Aí a gente pode entrar no contexto, né, da família. Da mãe, do pai, do irmão, do tio, do avô, do amigo, do professor, enfim, de qualquer forma o amor vem nos alertar, ó, você está destoando e precisa se retornar à harmonia, ao equilíbrio. Porém, muitas vezes faz-se necessário um chamamento mais forte. Assim como uma pessoa que está distante, você grita, né, para chamar, ô fulano. Às vezes é preciso um chamamento mais forte, porque só o amor não está funcionando. Aí o que acontece? Entra o desconforto, entra a dor, a aflição, o sofrimento, seja qual for o nome que a gente dê. E nos tira da zona de conforto, daquela situação cômoda. E isso tudo é apenas um mecanismo de correção de rota, porque a gente está destoando do equilíbrio. E esse mecanismo existe apenas para o benefício da nossa educação. Quando a gente se sujeita voluntariamente à disciplina, o que acontece? Nos sujeitamos voluntariamente à disciplina, mesmo que ela ainda não seja espontânea em nós somos disciplinados então pela lei, até que a gente aprenda que o seu cumprimento, o cumprimento da lei, é condição indispensável para a nossa felicidade. Então esse mecanismo de correção de rota vai acontecendo constantemente, automaticamente, desse mecanismo todo, dessa estrutura organizada criada por Deus, estabelecida por Ele, para trazer a gente de volta a esse mecanismo equilibrado. A Donizete ainda coloca que alguns espíritos mais endurecidos, resistentes a essa educação amorosa, pedem uma disciplina
mais enérgica e às vezes até limitadora. E então o medo começa a ser útil, porque aí o medo das consequências se apresenta como um expediente, compelindo ao cumprimento das regras da convivência social. Então acontece. Assim, é melhor a gente suar no esforço do que chorar no sofrimento corretivo, porque vai existir esse outro momento, se necessário. A disciplina, ela é importante em todos os momentos da nossa vida, em várias áreas. A gente pode trazer a disciplina para a alimentação. Podemos imaginar aqui as consequências da indisciplina na alimentação. Nos estudos, consequentemente no trabalho, nos relacionamentos. É importante ter disciplina nos relacionamentos? Com certeza. Na educação, né? É importante ter disciplina no pensar, no falar, no agir. A disciplina, ela é uma conduta indispensável ao sucesso em todos os setores da vida, nos trazendo bem-estar, porque sem ela, o que vai acontecer? Vai se implantar o caos e a consequência será sempre danosa e trazendo o sofrimento para nós. Até que a gente alcance essa espontaneidade, que a gente sabe que não vai ser nem hoje nem amanhã, vai ser daqui a pouco, a disciplina se apresenta como uma companheira intransigente, que não nos agrada, porque estamos acostumados ainda àquela acomodação, aquele menor esforço, aquela zona de conforto, então a gente não quer sair, está tudo bem. Por isso que ela acaba sendo intransigente. E ela é um hábito, porque toda virtude é um hábito. E ela só se adquire com perseverança, muita perseverança. E que esse hábito deve ser incutido desde a infância. Os pais devem insistir com as crianças na repetição das tarefas necessárias à ordem do lar ou na escola. Talvez seja por essa razão que os espíritos superiores disciplinados são sempre firmes em suas atitudes, né? Lembrando de Jesus. Firmeza, energia, principalmente em relação à educação dos mais atrasados. Ou seja, firmeza diante da disciplina, não no sentido, ou melhor, firmeza no sentido de fazer o correto de forma constante em todas as situações sem alterar o sentimento. Então, sejamos disciplinados. É indispensável. E para encerrar, existe um outro aspecto da disciplina que nós precisamos tomar cuidado. Donizete nos diz que o excesso de disciplina na vida pessoal costuma esconder uma personalidade orgulhosa, rígida e intransigente. Então, até na disciplina, nós precisamos de equilíbrio. Porque esse excesso faz com que nós, que temos essa personalidade ainda orgulhosa, intransigente, não nos permitimos a erros e nem admitimos o erro no próximo. E essa rigidez nos torna disciplinador, áspero, crítico
e quase sempre ofensivo, dificultando as relações interpessoais e o trabalho em grupo. Então, por isso, a disciplina ela tem que vir sempre com moderação e tolerância. E vale lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, quando, numa mensagem do Espírito Lázaro, que ele fala que obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. Então, para finalizar o estudo sobre disciplina, Donizete nos diz que o disciplinado, então, é um espírito que obedece porque compreende a importância da regra e igualmente se resigna e se submete pelo bem comum. Então eu encerro minha parte hoje e agradeço a paciência de vocês.